Aí, pessoal, voltando mais uma vez com o nosso bate-papo, esse bate-papo de boteco, bem atualizado, com, olha, notícias maravilhosas, com os analistas aí que vocês bem conhecem. Carlos Lindenberg, Rodrigo Campos e também o Márcio Fagundes. E eu queria que os três colegas de bancada fizessem análise. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Oriente Médio, visitou lá, fez muitos contatos, aquela coisa toda, enfim, também o governador Romeu Zema embarcou nessa comitiva, né, e tentando trazer negócios para Minas Gerais e o presidente para o Brasil, inclusive com relação à questão do gás, petróleo, essa coisa toda aí. E, por outro lado, o ex-presidente Lula foi para o lado inverso, foi para a Europa e foi recebido por grandes líderes, né, da esquerda francesa, foi recebido com honras de Estado pelo presidente da França. Enfim, e aí causou um ciúme também no presidente Bolsonaro, que desqualificou a visita do Lula às lideranças europeias. Eu queria que você, Lindenberg, o Rodrigo e o Márcio fizessem essa análise, como vocês enxergaram essa visita do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio, o que é que isso traz de positivo para o Brasil e a visita do ex-presidente Lula à Europa. Lindenberg, você com a palavra. Por idade, né? Por idade. Aliás, os jornais hoje, aí, sites, etc., fizeram aí uma comparação entre a viagem ao Oriente Médio do presidente Bolsonaro e fizeram também, porque houve uma coincidência da viagem do ex-presidente Lula à Europa. O presidente, aliás, o Bolsonaro não gostou dessa avaliação que se fez da viagem dos dois, porque diz ele que ele fez grandes negócios lá e tal. Ele não fez nada. Quer dizer, foi um converscote, foi um passeio, pode ter feito algum contato aí mais expressivo. Até agora, ninguém mostrou resultado algum dessa viagem, ninguém mostrou. Até agora, ninguém mostrou. E, inclusive, amigos nossos lá passeando também, etc. Então, a FIENG levou 130 empresários, quer dizer, foi o maior. Esse foi o grande converscote, né? Então, 130 empresários, eu até cobrei no meu blog que, ao chegar, mostrasse os contratos que tivessem feito, né? Os negócios, contratos, etc. Ninguém mostrou nada, porque ninguém vai mostrar coisíssima alguma. De outra parte, o ex-presidente Lula teve com o que vai ser o primeiro-ministro, o chanceler alemão, né? Teve uma recepção garbosa em Bruxelas, falando lá à União Europeia, à esquerda da União Europeia. E teve Portugal, etc. E foi recebido pelo Macron, no que eu até chamei, que, na verdade, o Macron deu troco no Bolsonaro, porque os dois são adversários, se não quase que inimigos. E aí, na visita ao Macron, o ex-presidente Lula foi recebido como chefe de Estado, com toda aquela pompa, né, que os franceses sabem receber. Em suma, a minha visão foi exatamente essa, ou seja, o presidente Bolsonaro agora tem que mostrar qual foi o resultado da sua viagem ali como é que chama a cidade lá? Teve Dubai, né? Dubai. Depois teve no Bahrein. No Bahrein inaugurou uma embaixada. Agora, precisa trazer o resultado. Inclusive, os 130 empresários mineiros da FIENG precisam mostrar também o resultado desse. Como foi o resultado dessa viagem? Assinar o quê? Contratar o quê? Vender o quê? É preciso que mostrem. Márcio Fagundes.
E aí, Márcio? Pede o Rodrigo para falar, porque depois eu vou dar uma quebra de asa no assunto. Então, Rodrigo Campos, economista, fala aí, Rodrigo. Que análise você faz dessa viagem do presidente Bolsonaro ao Oriente Médio e do ex-presidente Lula à Europa? Bem, boa noite, Walter, Márcio, Carlos Lindeberg. Olha só, eu destaco alguns aspectos das viagens. Em primeiro, que a presença do governador de Minas na delegação do presidente da República na visita ao Oriente Médio, ela tem um significado que vai além dessa viagem. A percepção que eu tenho é que, de fato, consolida ali a possibilidade de uma parceria na disputa eleitoral de 2022, como foi 4 anos antes. Ou seja, o então candidato ao governo de Minas, Romeu Zema, ele, inclusive, rompeu com o candidato a presidente da República do seu partido, Amoedo, Partido Novo, né, para fazer campanha junto com o então candidato a presidente da República, que virou o presidente da República. E, a partir de agora, né, essa sinalização pública dessa parceria me parece indicar que o caminho de 22, de fato, é uma parceria para a disputa eleitoral entre o atual governador de Minas e o atual presidente da República, o que demarca território. Ou seja, eu acho que define claramente, em Minas Gerais, a possibilidade da abertura de um polo de oposição a esse eixo que se constitui entre o Palácio da Liberdade e o Palácio do Planalto. O segundo comentário que eu gostaria de falar, ou de fazer, melhor dizendo, é que a capacidade do presidente Lula de dialogar internacionalmente é diametralmente oposta à incapacidade do atual presidente da República de dialogar internacionalmente. Ou seja, o alinhamento ideológico que o atual presidente da República faz, ele acaba mesquinhando a capacidade diplomática do Brasil, que tem uma história, uma tradição de competência diplomática secular e que o atual governo acabou mediocrizando, não é? Inclusive indicando ministros de Relações Exteriores que tiveram muita dificuldade de se impor internacionalmente, não é? E aí essas viagens demonstram isso claramente, ou seja, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não tem mais mandato presidencial, mas é recebido na Europa como quase um chefe de Estado, ao passo que o atual presidente da República ele vai para um evento em Dubai e, como disse o jornalista Carlos Lindeberg, ainda há que mostrar a que foi ou a que veio, porque, de fato, nada de concreto aconteceu. E, para concluir, o meu terceiro comentário, Walter, sinaliza que, efetivamente, a grande polarização da disputa eleitoral presidencial de 22 será entre o candidato à reeleição, que é o atual presidente da República, e o ex-candidato à presidência da República por várias vezes e que assumiu o mandato por 2 delas, que é o ex-presidente Lula. O fato da própria imprensa brasileira, a chamada grande imprensa, não dá muito destaque ao Lula, eu acho que reforça essa visão de que, como eles nunca gostaram muito do ex-presidente Lula, agora também não deram oportunidade para demonstrar para a sociedade brasileira o que foi essa viagem à Europa. Mas fica claro para mim, a minha percepção é de que a polarização será, de fato, entre Lula e o atual presidente da República. Então, são esses 3 comentários que eu faço, depreendendo aí das informações que eu acompanhei pela imprensa. E aí, Márcio Fagundes? Você sabe que eu adoro as disposições transitórias. E por isso eu tenho licença poética para ir mudando os assuntos conforme vão passando na minha cabeça. Como o Rodrigo e o Lindeberg resumiram muito bem o que está acontecendo no âmbito do estrangeiro, com essas 2 lideranças, Lula e Bolsonaro, eu vou me ater a apenas um comentário e quero que vocês me cobrem. Se tudo correr normalmente e tal, ainda falta muito chão pela frente,
que Minas Gerais vai ter, eu quero que vocês me cobrem lá na frente, se o Lula ganhar a eleição, Minas Gerais vai ter um ministro da Justiça que vai se chamar, nascido em Patos de Minas, vai se chamar Cacai. Me cobrem isso lá na frente, se os mineiros não vão ter um Ministério da Justiça junto ao Lula, que vai ser o Cacai, advogado penalista, muito conhecido, muito bem de vida, muito conhecido em Brasília, entendeu? No meio jurisdicional inteiro, no âmbito nacional, ele é conhecido. Me cobrem isso. Minas vai fazer o Ministério da Justiça. Ele vai substituir, ele vai ser o Márcio Tomás Basto do Lula na frente. E aproveitando participado, eu quero fazer o registro aqui que existe um único homem hoje revolucionário no mundo. Chama-se Papa Francisco. O Papa Chico argentino, nosso vizinho aqui do lado, está fazendo uma revolução silenciosa na Igreja Católica. Pouquíssima gente está prestando atenção nisso. Tem cerca de 2 meses, ele abriu um movimento sinodal na Igreja Católica de âmbito mundial, pegando cada paróquia, cada padreco de paróquia da Igreja Católica no mundo está encarregado de ouvir os seus fiéis, saber que Igreja Católica cristã romana que os fiéis hoje querem, e levar isso. Ele está fazendo o legítimo movimento eclesial de base. A base tem que levar, que vai culminar num grande movimento daqui a 2, 3 anos em Roma. Qual Igreja Católica que o mundo quer? Só mesmo o Papa Chico para fazer um movimento desse numa instituição milenar, conservadora. Ele já mexeu no Banco do Vaticano, ele já mexeu no assunto que é o mais espinhoso de todos na Igreja Católica, que é o abuso sexual. Ele vai mexer na questão do celibato, ele vai mexer na questão das mulheres, tá? Da participação das mulheres já é aceitável de alguma forma, né? Nos movimentos, nos cultos ecumênicos da Igreja Católica, a mulher já está tendo participação importantíssima. Ele vai mexer no celibato. Não tenha dúvida, é o maior revolucionário hoje em vida no planeta, se chama Francisco. E eu queria fazer esse registro aqui. Muito bem. Inclusive, essa sua observação sobre o Cacai é muito pertinente, Antônio Carlos Cacai, que é um dos maiores advogados do Brasil. Lindenberg, com a palavra, Lindenberg. Fica à vontade. Então, é que eu deixei passar uma observação no comentário inicial que eu fiz. Ficou claro pela cobertura, e até o Rodrigo mencionou, ficou claro na cobertura que se deu tanto ao presidente Bolsonaro, foi, de certa forma, insensado aquele negócio todo, mas e a proscrição do ex-presidente Lula. Isso me faz trazer aqui a reflexão que, na verdade, a velha mídia, nós conhecemos tão bem, já tem um candidato. O ex-ministro Sérgio Moro é o candidato da grande mídia. Para mim, isso hoje ficou muito claro a partir do instante em que se deu a cobertura, ou que se fez a cobertura da viagem tanto do presidente Bolsonaro, como, e principalmente, no caso do ex-presidente Lula. Para mim, a velha mídia, sobretudo a Rede Globo, e eu disse isso no meu blog também, já tem um candidato, é Sérgio Moro. Lindenberg, aproveitando, o Pedro Bial, né, que até hoje não fez a entrevista com o ex-presidente Lula, já entrevistou o Pato Rouco, né, como eles dizem, né, o Marreco, que é o Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, e a Globo tem dado muita ênfase também, a grande mídia, ao Sérgio Moro, que essa chamada terceira via, né, parece que eles descobriram que é o melhor caminho, que inclusive já tem até uma coordenadora de campanha, que é uma deputada do PSL da Bahia, deputada federal, que vai coordenar a campanha do ex-juiz Sérgio Moro. Agora, vamos ver
como é que fica esse embate, porque, na realidade, o posicionamento do ex-juiz, a gente sabe que está voltado muito à questão da corrupção. Que corrupção? Ele ajudou a combater de forma. Né? Os processos do Lula, 22 processos, já foram totalmente anulados pela Justiça. A Justiça, inclusive, a Justiça Federal de São Paulo, anulou um processo contra os filhos do Lula. Então, quer dizer, como que você pode acreditar no juiz desse, que foi totalmente parcial, né? Que foi um juiz que tirou um candidato fortíssimo na disputa presidencial em 2018, depois se torna ministro da Justiça do governo atual, né? E aí depois briga com o presidente e agora se torna candidato. Mas Lindenberg, Rodrigo e o Márcio, e a questão do Bolsonaro no PL, depois de idas e vindas aí, em cima da questão da filiação do PL, né? Do Valdemar da Costa Neto, esse famoso, né? Que todo mundo conhece. E aí o Bolsonaro vai para lá. É a velha política ou a nova política, Lindenberg, Márcio e Rodrigo? Posso começar? Pode. Eu abro mão para você. Eu abro mão para você, Rodrigo. Não só pela inteligência, mas também pela idade, viu? Muito agradecido. Walter, olha só. O atual presidente da República ele tem caído em enormes contradições desde que ele foi eleito. Foi eleito com um determinado discurso, parecendo muito com Fernando Collor de Mello, que fez apologia da caça aos marajás. O atual presidente da República ele também vem com esse né, impacto, né, de um discurso muito agudo, mas a vida vai mostrando que não é bem isso. E um dos aspectos que foi desconstruído pela sua própria prática, né, foi exatamente aquela repulsa à política no sentido amplo, da maneira como a sociedade funciona. Eu costumo dizer que quando eu discuto com a minha mulher em qual restaurante nós estamos discutindo politicamente, ou seja, ela tem um interesse, eu tenho outro, a gente negocia, faz um acordo e acaba chegando num restaurante de comum acordo. Isso é política. Não confundamos com política partidária, né? Muitas vezes as pessoas fazem essa confusão. Mas, de fato, essa crítica à política pelo então candidato a presidente da República, que depois foi eleito, ela, com o tempo, foi se mostrando absolutamente inconsequente. E, para mim, o fato que mais marca isso é exatamente, né, a necessidade que ele teve de repetir, né, uma fórmula tradicional de composição com o parlamento, na chamada República de Coalizão, né, que é exatamente fazer política com o chamado Centrão, que é um grupo de partidos de centro-direita pragmáticos, né, que negociam tanto à direita quanto à esquerda e vão sobrevivendo politicamente através dos mandatos e das suas próprias representações partidárias, né? Então, essa composição do atual presidente da República com o chamado Centrão, para mim, é a contradição maior da sua vida política, porque ele era contra isso, ele criticava, ele denunciava como um absurdo, e ele veio a fazer a mesmíssima coisa no chamado republicanismo de coalizão, né? E aí, quando ele se filia a um partido que é a expressão desse grupo, ele consuma a capitulação, né, à realidade, objetiva dos fatos. Ele precisa disputar a eleição. Né? Para disputar a eleição, a lei exige que seja afiliado a um partido. Não é? E ele está construindo uma relação com um bloco parlamentar que hoje ajuda a sustentá-lo no Congresso Nacional, por isso é que não tem um impeachment. E, da mesma forma, com esse grupo, ele pretende disputar as eleições. Eu tinha uma informação de que ele acabaria se filiando ao PP, ao Progressistas, né? O antigo Partido Progressista. Acabou que a vida está caminhando aí para que ele se filie ao PL. Né? Então, a percepção que eu tenho é de que ele, com essa atitude, consuma, né, um tiro no pé. Né? E ele vai ser cobrado na campanha eleitoral dessa contradição absurda, inconsequente, de fazer uma crítica à política e depois vir fazer política exatamente com o grupo que ele mais criticou. Não é?
Então, essa é a percepção que eu tenho desse momento aí. Essa possível filiação aí do presidente Bolsonaro ao PL, que deve se dar aí, se não me engano, dia 22, é a data que estava inauguralmente marcada, foi suspensa porque houve um atrito de conveniência, um atrito de interesses entre o presidente da República e o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, né? Mas hoje ou ontem houve aí, o PL deu ao Valdemar Costa Neto uma carta branca para que ele converse diretamente com o presidente da República, o Bolsonaro, e, a partir daí, possam fazer alianças nos estados, com a recomendação de que não se pode fazer aliança com a esquerda, ou seja, com os grupos, né, e partidos de esquerda. Portanto, será uma aliança à direita, como, aliás, tem sido assim desde 2018, quando o Bolsonaro se elegeu, e ele foi encostando na direita, e hoje é tipicamente um cara de direita, até no Enem ele está se metendo, né? Você vê que coisa menor. Mas, enfim, então, deu-se essa carta branca aí para o Valdemar Costa Neto, que vai conversar com o presidente, e aí, com essa recomendação de que não se faça. Agora, eu estou sabendo, e vi hoje alguns jornais, alguns sites aí, que há já uma grande insatisfação no PL com relação a essa tomada de decisão aí do Valdemar Costa Neto. Alguns deputados já estão querendo mudar de partido, por não concordar com essa coisa que está sendo costurada, ou seja, o Valdemar conversar com o presidente e aí definir quem é o candidato em cada estado. Então, isso vai dar uma boa confusão daqui para frente. Exatamente, Lindenberg, você analisou muito bem. Já tem muita resistência de alguns parlamentares do PL, principalmente na Bahia, né? Então, vamos ver como é que isso vai se comportar daí para frente. E, com certeza, o presidente quer porteira fechada, né? E será que os deputados federais do PL vão aceitar isso? Márcio Fagundes, que avaliação você faz dessa ida aí do presidente Jair Bolsonaro para o PL, partido que ele também e os filhos já criticaram tanto? Ao som, Márcio. O Maurício Nassau, está ouvindo? Agora, ok. Aqui, sobre essa questão partidária, eu sou curto e grosso. Os partidos no Brasil não se levam a sério. Muito menos eu vou levá-los a sério. Qualquer time de várzea no Brasil tem mais tradição do que a agremiação partidária. E eu sou defensor de candidatura avulsa, entendeu? Sou defensor de ideias onde o partido é basicamente uma cooperativa privada. Cada um que leve o seu, que faça o seu. Então, eu não concordo muito com esse quadro que está aí. Não vou nem entrar no mérito da questão partidária, PL e tal. Existem feudos familiares em agremiações partidárias no Brasil. Só isso aí já dispensa qualquer comentário meu. Aqui, eu queria lembrar, talvez com o Rodrigo, há 2 meses aí e tal, eu meti o cacete na ONU, falei que a ONU não tinha importância nenhuma no projeto geopolítico hoje no mundo e tal, e sentei o cacete. Eu acho que o Lula está até assistindo a nossa live, viu? Porque ele sentou o cacete na ONU e falou expressão, não vale nada. Eu fiquei até satisfeito, falar, o Lula deve estar assistindo a nossa live, viu? Olha, e aproveitando, eu queria também ver a opinião aí mais rápida, mais concisa,
do Lindenberg, também do Rodrigo do Márcio, a questão aí dessa PEC dos precatórios. Agora o presidente já fala em ajustar o salário dos servidores públicos. Agora, de onde vem dinheiro? Inclusive, gente, pelo amor de Deus, é um fato lamentável. Tem uma matéria interessante, né, que eu li hoje. Crianças estão passando, desmaiando nas escolas, famintas. Crianças que estão indo para a escola sem alimento, desmaiando na banca da escola. Um país onde a gente vê uma delegação dessa que foi para o Oriente Médio, como o Lindenberg falou. Quanto se gastou na viagem dessa, Lindenberg? A diária lá em hotel de R$76 mil, onde o presidente ficou, a diária custou R$22 mil. Mas muita mordomia, crianças famintas, muita gente passando fome, ainda muita gente correndo atrás do caminhão do osso, né? E aí todo mundo só quer o dinheiro, 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 e aí? E os famintos desse país? Isso vai se multiplicar mais e mais? Rodrigo, Lindenberg e o Márcio, que avaliação vocês fazem dessa situação do país nesse momento com relação à questão dos precatórios e da fome que cada dia mais aumenta? Lindenberg. Essa questão dos precatórios é um negócio vexamoso, né? Você vê que isso vai acabar resultando aí no furo do teto de gastos. Com certeza vai acontecer isso, né? O que é um escândalo. Mas esse Congresso nosso é tão ordinário que vai absorver tudo isso. Não vai brecar nada disso, vai passar tudo isso. Tudo isso. Infelizmente, até com o nosso aqui, senador Rodrigo Pacheco, né, que fica batalhando aí pela terceira via, não vai acontecer nada disso, mas fica aí essa coisa. Bom, então vai furar o teto de gastos, não é? Essa história de pagar, de dar aumento para os servidores, né? Todos os servidores da União. Hoje o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, disse que, infelizmente, não vai ter dinheiro para isso, não. Portanto, já está contraditando ali a fala do Bolsonaro de dar aumento salarial para os servidores públicos. Mas, infelizmente, aí eu acabo concordando, pelo menos em parte, com o Márcio Fagundes, quando ele diz, sobretudo no tocante aí ao Congresso Nacional. É uma coisa absurda o que vai acontecer. Vai acontecer. Não tem a menor dúvida que esse Congresso que está aí vai absorver toda essa questão aí de teto de gastos, etc, etc. E talvez Arthur Lira possa até fazer mais uma chantagem com o Bolsonaro nessa questão aí do aumento para os servidores públicos federais. E aí, Rodrigo? Walter, olha só, o jogo da política ele é bruto, né? Quem acompanha minimamente, e nós todos aqui acompanhamos há muito tempo, a gente sabe muito bem que quando o presidente de um poder ele sinaliza publicamente uma indisposição com o interesse do outro poder, isso é para abrir uma negociação, isso é para forçar uma conversa para chegar num denominador comum, num meio termo, numa solução de composição. Então, não me incomodo se o presidente da Câmara falou que não consegue, porque, na realidade, se o outro poder tem interesse, eles vão conversar. Exatamente. O que mais me chama a atenção nesse detalhe é o pano de fundo dessa história, que é exatamente a mudança da política de pagamento de precatório. Olha, quem já teve precatório para receber e acompanha a história sabe muito bem que já receber nas condições anteriores era muito difícil, né? Quantas pessoas, quantas empresas, quantas pessoas físicas e jurídicas tiveram dificuldade de receber do Estado, do poder público, dívidas que auferiram nas lides judiciais, nas disputas aí ao longo de ano, né, nas cortes desse país. E, na medida que eles mudam a política de pagamento do precatório, dando folga ao Poder Executivo para honrar a sua obrigação, isso só tem uma intenção, que é uma intenção eleitoral, é de abrir uma janela para que parte desse recurso não gasto
seja aplicado em algumas ações de interesse político do atual governo federal, particularmente do presidente da República. Portanto, quando acontece isso, imediatamente ele fala em correção de salário de servidor público, né? É óbvio que é uma intenção puramente eleitoreira, porque ele não tem compromisso nenhum com o serviço público. Ele não investiu nada no serviço público desse país, particularmente, né, na obrigação dele, que é o servidor público federal. Pelo contrário, né, precarizou relações de trabalho, que começou lá no governo Temer, mas avançou nessa cartilha, né, nessa pauta aí de reforma, que é no sentido de precarizar as condições de trabalho do servidor público. Então, quando ele vem falar em dar aumento de salário para servidor público, nesse contexto, com recurso vindo da postergação de pagamento precatório, é puramente eleitoreiro. E quando o presidente da Câmara fala que não tem condição, ele está chamando o presidente da República para conversar, fazer um acordo, fazer uma composição, né? Então, essa e mais outras iniciativas acontecerão, né? E tudo isso, né, levando areia para o caminhãozinho da reeleição do atual presidente da República, não é? Nós aqui todos temos cabelo branco, nós todos aqui acompanhamos a política há muito tempo, e a gente sabe que no ano anterior às eleições, né, essas iniciativas, todas elas precisam ser calculadas, observadas, calibradas, com o time e com os interesses políticos do ano da eleição, né? E esse caso precatório, para mim, é abrir, né, uma janela de gastos que serão utilizados eminentemente em ações que procurem dar algum voto aí à candidatura do atual presidente da República. E aí, Márcio? Recorrendo às disposições transitórias Vota com o relator. E a memória vacilante. O Estado brasileiro, o ente abstrato, o Estado brasileiro, desde o Império, é mal pagador. A Inglaterra, me parece, eu não vou lembrar a data direito, mas eu tenho certeza disso que eu vou falar. A Inglaterra fez 3 empréstimos para o Brasil deu um calotaço, e ela postergava o pagamento da dívida e tal, e o Brasil, no Império, já dava calote. Entendeu? Então, o Estado é mal pagador. O Estado cria uma situação com fornecedores, com funcionários. Então, as pessoas projetam, como ele é mal pagador, as pessoas já projetam um preço maior, já projetam. Trabalha com o Estado, sabe disso. Então, eu queria falar isso. Agora, eu queria falar do Brasil utópico. Aquele que eu sonho e que eu não vou ver nunca. Nunca. Era essa plutocracia, esse Brasil de castas que nós vivemos, se reunia por meio dos funcionários públicos, principalmente um segmento que ganha muito e muito bem, juntar nas suas associações de funcionários, associações de servidores, sindicatos de funcionários, sindicatos de servidores e tal, e falar assim, não é hora de nós recebermos aumento. 30 milhões de brasileiros não têm um prato de comida hoje. Mais para frente, nós queremos sim o nosso reajuste de inflação e tal, mas nós estamos empregados, nós recebemos religiosamente por todo mês, no dia 5, no dia 10. Portanto, não é hora de nós recebermos. Esse Brasil utópico que eu sonho e que eu não vou ver nunca, é que eu gostaria, por meio das suas entidades de classe, se manifestar e falar assim, não olhe para nós, porque nós estamos olhando para baixo. E como não se olha para baixo, amanhã vai aparecer alguém com um projeto de lei para ser votado no Congresso, com reforma administrativa, e que pega os funcionários públicos. E sabe o que o povo faz? Vira o rosto para o lado. Porque esse pessoal nunca olhou para baixo. Então o povo se dá no direito também de olhar para o lado, o assunto é seu, a estabilidade é sua, os penduricalhos são seus, entendeu? Vocês ganharem muito além da iniciativa privada, isso é um direito seu. Então, não olhe para nós na hora da reforma administrativa, porque vocês não olham para baixo. Então, o que se faz toda vez que chega um projeto de reforma administrativa, não está nem aí. E o Brasil que eu queria era aquele que se manifestaria e fala,
Não é hora de nós recebermos um tostão. Nós temos 30, 40 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Só isso. Simples, né? É isso aí. Lindenberg, aproveitando, Lindenberg, que tem 3 temas aqui. Um para você, principalmente, essa questão da viagem do presidente ao Oriente Médio, tem também a questão da Petrobras, né, que disse que vai privatizar. Oi. Fala, Márcio. Maurício Nassau, deixa eu aproveitar. Deixa eu meter uma cunha aqui nessa pergunta que você vai fazer. Aproveitar Lindenberg e Rodrigo, porque é pertinente, os dois vão conseguir fazer uma análise bacana sobre isso, tenho certeza. O Brasil parou de vender carne bovina para a China desde setembro e está levando um banho, não consegue mais interlocução com os chineses, vai perder bilhões, entendeu? E o rebanho aí pastando, nós com carne a R$50 o quilo. Eu gostaria que os dois, o Lindenberg, que conhece o segmento, e o Rodrigo, que é da economia, o que nós estamos colhendo nessa área com essa gravidade desse problema que nós não temos interlocução mais com a China. Aproveitando, vou dar um gancho aí. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu hoje em Caxias, cidade lá, né, do Rio Grande, uma quadrilha especializada em vender carne de cavalo, Lindenberg, para as hamburguerias famosas dessa cidade. Então, muita gente lá fazendo churrasquinho, comendo hambúrguer de carne de cavalo. Será que somente lá? Ou por aí afora, nesse Brasil, meu Deus, será que tem muita gente comendo carne de jumento? O jumento lá do Nordeste, você compra um jumentinho daquele por 10, 15 reais, coitado, que não está valendo nada. O animal que, segundo a Bíblia, carregou Jesus Cristo. Imagina se também não está virando carne de charque lá no Nordeste. Walter, olha só, a propósito da sua pergunta, em Itaobim tinha um açougue lá que, na verdade, era um abatedouro, que, isso em Itaobim, aqui, ó, em Minas Gerais, na divisa com a Bahia ali, vivia comprando cavalo, e jegue, jumento, etc., para matar. Uma certa vez, eu tinha uma fazenda lá no norte de Minas, e passou um caminhão lá comprando cavalo velho para matar, para fazer esse tipo de coisa, hambúrguer, etc., etc., etc. Aliás, dizem que se alguém observar como é que é feito o hambúrguer, ninguém come hambúrguer. Tem uma lenda nesse sentido, né? Então, com ketchup e Coca-Cola pega bem, viu? É possível, é possível. Mas é uma pastilha de soda cáustica. É verdade. Me procuraram uma vez para saber se eu tinha cavalo velho para vender. Isso ali mesmo, em Coração de Jesus, aqui. Enfim. Então, mas o Rodrigo estava falando aí, um tempo atrás, e me ocorreu agora, Rodrigo, que o programa, esse novo programa do governo, é um programa absolutamente eleitoreiro, né? É um programa, como é que é? O Auxílio Brasil, que vem em substituição aí ao Bolsa Família. Bolsa Família. E é um programa absolutamente eleitoreiro. Primeiro porque vai ser pago a partir do mês que vem. Aliás, a partir de hoje. Começou a pagar hoje aí R$242, se não me engano. E a partir de dezembro passa a pagar R$400. Ora, esse é um programa absolutamente eleitoreiro, não é outra coisa. Como você falou, Rodrigo, e muito bem, sobre a questão dos precatórios, eu resolvi, então, colocar essa cunha aí no seu raciocínio, para lembrar que esse programa que vai substituir o Bolsa Família é um programa absolutamente eleitoreiro, né? Com menor contingente de pessoas, né? Até porque o dinheiro também não está sobrando no caixa do governo, mas vai ser um programa eleitoreiro. Tudo isso para ganhar a eleição, evidentemente, não é por bondade de ninguém. Aliás, eu até disse hoje no meu blog aí que o Bolsonaro abriu a caixa de bondades dele, né? Que essa história do aumento do servidor, esse programa Auxílio Brasil, né?
e por aí afora, quer dizer, visitando aí o Nordeste, atrás de voto. Tudo isso é uma eleição já antecipada, uma campanha eleitoral antecipada. E aí, Rodrigo? Walter, olha só. O primeiro comentário que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: esse ano o Brasil deve ter um superávit na balança comercial entre o valor de exportação em relação ao valor de importação, portanto, um superávit, nós vamos exportar a mais do que importar algo em torno de 65 bilhões de dólares. Já tem muitos anos que o Brasil tem tido superávites grandes, né? E a taxa de câmbio que hoje nós conhecemos é um grande estímulo a isso. Não é à toa que o setor agropecuário se beneficia dessa taxa de câmbio derivada de uma política econômica conduzida pelo atual governo federal. Não é? O setor agropecuário é franco simpatizante e apoiador do atual presidente da República. Não é? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque março, né, mesmo para a China, né, isso aí, olha, não arranha, né, a nossa balança comercial. É uma coisa significativa em termos absolutos, mas em termos relativos não arranha, não mexe com a estrutura da nossa balança comercial. Com relação à questão da carne, eu queria chamar a atenção com um aspecto. Não sei se vocês têm acompanhado, mas hoje, em diversos países do mundo, inclusive hoje a imprensa comenta que a JBS, que é uma empresa brasileira, que é a maior empresa do planeta, né, que trabalha com a produção, comercialização e a venda de produtos derivados da proteína animal, né, essas empresas estão investindo em recursos tecnológicos para substituir a carne animal. Ou seja, dia virá em que nós comeremos bifes, faremos churrasco, né? São coisas de tradição histórica, milenar, tá? Do ser humano, que é um carnívoro, né? Um comedor de carne. Nós comeremos produtos com a mesma textura, com o mesmo sabor, com a mesma característica, né, daquela carne derivada do abate de animais. Nós comeremos isso produzido por máquinas 3D. Né? É uma tendência. Isso vem somar esforço ao processo de descarbonização da nossa economia, porque o maior produtor de carbono do planeta, pasmem aqueles que não sabem, é exatamente o gado bovino. Porque o gado bovino, ao produzir flatulência, ou seja, ele solta gases no ambiente que são o grande responsável, né, pelo processo de crise ambiental, né, de poluição do ar, toda essa temática que foi objeto, inclusive, agora de um debate na chamada COP26. Então, já se antecipa... vacas não. Minhas vacas não. Elas não soltam. Não tem flatulência lá, não. As vacas não são peidorreiras, não, viu? Elas são educadas. Elas não tem flatulência lá, não. Elas não fazem, são peidorreiras, não são educados. Mas a ciência... Nada, eu gostei do comentário. Mas a ciência, ela começa... Né? E dia virá em que nós vamos, de fato, substituir a carne animal pela carne artificial. Até porque né, matar um animal está se tornando também uma outra questão que a sociedade tem cobrado. A violência contra o animal, né, a morte do animal, o uso de animais para puxar carga, para transportar peso, tudo isso no planeta tem sido questionado e, olha, quem viver verá nas próximas décadas uma mudança enorme com relação a esse relacionamento nosso com mais animais domésticos. Só aproveitar aqui, só para concluir com relação a cavalo. O chinês adora carne de cavalo e o Brasil exporta carne de cavalo para a China. Não é porque aqui é proibido, é porque aqui não tem a cultura. Nós não estamos acostumados a comer a carne de cavalo. E exatamente porque não é acostumado a comer, deve ter algum normativo da vigilância sanitária que impede o abate e a comercialização.
Então, essa quadrilha que foi presa é porque ela deve estar comercializando algo que é proibido pela norma e não é embalado numa restrição cultural. Mas carne de cavalo é comida no mundo inteiro por diversas sociedades, por diversos povos. Eu queria aproveitar, viu, Márcio? Campos, A gente vai chegar... Pode falar. Maurício Nassau, deixa eu só fazer uma observação nos números do nosso economista Campos, Botelho Campos. Ô, Campos, você falando do superávit brasileiro como meritório, eu posso cometer uma heresia, porque eu não sou chegado à arte econômica, não, das finanças, não sou chegado a isso, não. Não dou conta da minha finança doméstica. Mas eu vou cometer uma heresia aqui, fazer uma observação. Esse superávit brasileiro, no âmbito da grande economia, da macroeconomia, ele é ridículo. Primeiro que ele é em cima de commodities. O Brasil não agrega nada, vende grão e vende minério. Segundo, a nossa baixa taxa de importação, não sei quanto que é, mas no meu entendimento, é porque o parque industrial brasileiro está completamente sucateado. Nós que já tivemos 30% do PIB, em torno do PIB, 30% girava em torno da indústria, hoje nós temos 10%. A indústria brasileira está completamente sucateada, ela não importa mais nada. Nós não temos mercado consumidor. Uma indústria sucateada, ou seja, e nós não temos motivo para importar nada. Não tem consumo e não tem indústria. Então, por isso, essa taxa de importação, que é inferior, que ajuda ao superávit comercial com exportações, as nossas exportações são de commodities. E a nossa taxa de importação é baixa porque nós estamos com... Merda. Márcio, olha só. Deixa eu só... Eu preciso fazer um contraponto breve ao que ele falou. Olha, se você somar o volume de exportação ao volume de importação, né, nós temos aí algo em torno de 450, 500 bilhões de dólares. Para um PIB em algo em torno aí de 1,5 trilhão de dólares, você vê que a balança comercial ela tem um peso importante na economia brasileira. Tem outros países que é muito maior. Tem países que chega a 70% da economia girando em torno de importação e exportação. Né? No caso do Brasil, o índice é menor, mas o volume absoluto é grande. Né? O fato de ter o superávit, certamente a taxa de câmbio influencia muito, porque estimula o produtor brasileiro a vender lá fora, né? Ao invés de vender aqui dentro, o que, inclusive, é um dos argumentos para o retorno da inflação. Porque, como falta produto aqui, o brasileiro, a população, apesar de ter morrido 1,5 milhão ano passado, que é um dado que nunca tivemos, mas a população continua tendo 210 milhões, mesmo com a queda da renda, ainda consome. E pressionando para consumir e o produto sendo encaminhado para a exportação, falta algum produto dentro do Brasil, o preço sobe e a inflação volta. Então, Márcio, eu concordo em parte com o que você falou. Agora, essa redução da participação da indústria no PIB, ela tem aspectos estruturais e conjunturais. Se você pegar a estrutura do PIB dos Estados Unidos, da Europa, dos países chamados mais desenvolvidos, serviço já é 60% a 70%. Isso é uma tendência estrutural do capitalismo contemporâneo. Tá bem. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria saber a opinião do Lindenberg e também do Rodrigo. O ex-presidente Michel Temer está articulando aí na Câmara a questão aí do semipresidencialismo. Esse semipresidencialismo, todo mundo sabe, quer dizer, o presidente fica feito a rainha da Inglaterra, porque tem o primeiro-ministro, mas tem um conselho, né? Quer dizer, o que é o semipresidencialismo? É um sistema de governo em que o presidente partilha o poder executivo com um primeiro-ministro e um gabinete, sendo os dois últimos responsáveis pela legislatura de um Estado. Enfim, complicado. Michel Temer está em cima disso aí. Eu queria que o Lindenberg comentasse, você, Rodrigo, e para o Márcio Fagundes, para encerrar o nosso bate-papo, Márcio, queria que você comentasse sobre a chegada do Gilberto Gil, da Fernanda Montenegro, e também hoje foi escolhido aí o médico carioca, o Rodrigo deve conhecer, o Paulo Niemeyer, que é escritor. Ele venceu o escritor indígena Daniel Munduruku, que é um escritor indígena que, inclusive, escreve livros infantis,
que está concorrendo aí com seu trabalho, com seu livro, lá, o Prêmio Jabuti, né, 2021. Lindenberg, queria que você analisasse essa questão do tema, você e o Rodrigo, na parte política e na parte cultural aí, o Márcio Fagundes, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Esse semipresidencialismo, ele não é uma novidade, ele já existe, parece que, inclusive em Portugal, ele tem lá o semipresidencialismo. É mais uma manobra do MDB, mais uma manobra do Temer, para tentar criar aí uma situação nova a partir das eleições de 2022. Eu não acho que isso vai prosperar, não. Até porque o atual presidente da República está muito bem escorado no centrão, né? Ainda mais agora com a entrada dele no PL, está muito bem escorado no centrão, e eu não acho que isso vai para frente, não. Acho que é uma tentativa aí do Temer de chamar o holofote para ele, mas eu não acho que isso vai prosperar, não. E aí, Rodrigo? Walter, o presidencialismo de coalizão é um modelo que sintetiza as relações entre o parlamento e o poder executivo há muitos governos, né? Eu me lembro que a ex-presidenta Dilma, ela sugeria a constituição de uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma reforma política. Por quê? Porque a reforma política ela lida com a maneira como o Estado funciona. As relações de poder coexistam. Portanto, é um assunto de interesse coletivo da sociedade. A Dilma defendia uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma reforma política, porque são temas que mexem com toda a estrutura de poder do país, e se você não ouvir o povo, isso vai ser necessariamente uma mudança de cúpula, de interesse apenas daqueles que já estão no poder. Portanto, essa iniciativa de mexer mais uma vez com esse chamado semipresidencialismo, não é? E há meses atrás, uma outra hipótese foi cogitada, tudo isso faz parte do contexto eleitoral. Tudo isso faz parte, né, de interesses, né, de composição, de articulação para lidar com o próximo presidente da República, seja ele A ou B, né? Como eu acho que A ou B é que vão polarizar e um dos dois vai ganhar, eu acho que o ex-presidente Lula, pelo que está nas pesquisas, tem muita chance, e se ele conseguir, de fato, envolver o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no PSD, como seu vice, eu acho que aí é uma chapa poderosa, né, porque o Lula tem voto e o Alckmin tem voto, até porque ele também faz o diálogo com a elite paulista, que é o centro do capitalismo desse país. Então, uma chapa dessa eleita, o que restará ao parlamento a não ser, não é, fazer algum tipo de composição. Portanto, nesse diapasão é que surgem essas conversas, exatamente para que o parlamento tenha mais ou menos capacidade de dialogar com o próximo presidente da República. Eu acho que não vai para frente. Não vai para frente porque é muito passageiro, né? Essas coisas, isso tudo é voo de galinha. Levanta e cai, daqui 2 semanas, some do mar. Tá bem, Márcio Fagundes. E aí, Gilberto Gil, Fernanda Montenegro e também hoje o médico carioca Paulo Niemeyer, que é um escritor, né? Não é muito conhecido, mas já ganhou um espaço lá na Academia Brasileira de Letras. E aí, animado com Gilberto Gil e Fernanda Montenegro, Márcio? Foi justo essas animado, achei bonito, lindo, merecido. Me parece, você está me falando do médico, né? Me parece que o doutor Ivo Pitangui Mineiro também fez parte da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, ela não contempla apenas quem é literato, quem se dedica à literatura, com livros publicados. O Gil tem 400 músicas com poemas maravilhosos. A Fernanda é um ícone no teatro. Conhece os autores gregos, os nacionais, ingleses, e tanta mensagem, né, literária ela levou aos brasileiros. Acho que é mais que merecido, é uma maravilha isso. Esse rodízio, né, não ficar apenas aquele que sabe publicar um livro, que ganhou um prêmio e tal, acabar na Academia Brasileira de Letras, né? Aliás, o Lindenberg, com o trabalho dele de
carreira de letras há muito tempo, entendeu? Isso é inerente ao trabalho da pessoa. Ela não precisa nem se candidatar. O trabalho reconhecido e a tradição do Lindenberg, por exemplo, da imprensa mineira, já lhe credencia há muito tempo fazer parte. E nós vamos ter que cotizar para pagar o fardão dele, entendeu? Os amigos não vão cotizar para pagar o fardão dele e tomar a cachaça dele. Ele é pelas merecedor de minhas estar na academia, disposições entendeu? transitórias, Márcio, pelas minhas disposições transitórias, já deveria ter acabado com esse negócio de fardão há muito tempo, porque eu acho isso uma bobagem, entendeu? Ô, Lindenberg, eu voto com o mas é uma relator. tradição. Eu voto com o Deixa relator, eu com o Márcio. Você é o nosso sindicato para a Academia Mineira de Letras. Quiçá Academia Brasileira de Letras, viu, Lindenberg? Está lançado seu nome aí na próxima eleição que tiver, seu nome lá no Rio de Janeiro e aqui em Minas, Academia Mineira de Letras, que o Rogério... Acompanha o relator. Né? Acompanha o relator. Ô, Vileganhon, isso aí a pessoa não Legal. precisa cobiçar. É inegativo. Ele chama e fala, você tem cabelo lá. O Lindenberg é dessas pessoas, é inquestionável. Não sei como não viram isso até hoje. Tantas figuras, não vou falar que não são merecedoras, mas que tem obra de menos valia, de menos porte e tal, já devia estar lá. Aqui, depois o Lindenberg fala, eu queria hoje fazer uma referência final. Vocês estão enxergando isso aí? O que é isso aí? Sempre eu falo de um livro, né? É um vinil? É um vinil, chama Mensagem, tá? E aqui, eu ainda sou do tempo do vinil, gosto do vinil. Eu descobri esse disco aqui na minha coleção, chama Mensagem, é de 1986. São cantores cantando em cima de poemas de Fernando Pessoa. É um projeto feito pela Gradiente. Olha os nomes que todos recitam de forma musicada os poemas de Fernando Pessoa. Olha quem faz parte desse LP. Belchior, Cida Moreira, Caetano Veloso, Elba Ramalho, Elisete Cardoso, Gal Costa, Gilberto Gil, Glória de Lourdes, Moraes Moreira, Ney Matogrosso e Zé Ramalho. Todos em cima de um projeto, olha que magnífico, em cima de um projeto dos poemas de Fernando Pessoa, num projeto pago pela Gradiente em 1986. Então, não deixa de ser isso aqui, não deixa de ser cultura, música, literatura, está tudo junto, está tudo junto num LP, e além do saudosismo, que nada como um disquinho arranhado, é maravilhoso, viu? Aí, Vandinho. E a Lindenberg, depois de tantas homenagens, como é que você se sente? Emocionado? Lançado agora para a Academia Mineira de Letras? Estou acostumado com isso tudo, né, Val? Lindenberg, humildade chegou e parou, mas é justa essa indicação do Márcio Fagundes. Não, evidentemente que eu me sinto aqui lisonjeado, né, com essa colocação do Márcio, né, evidente. Uma certa época aí, até que eu fui sondado, mas eu achei que não tinha bala para tudo isso, não. Aí fiquei aí fazendo o meu jornal diário, aí, essa coisa toda. Mas, enfim, eu sinto muito lisonjeado aí pela menção do Márcio Fagundes, pelo voto contraditório do Rodrigo, que acha que fardão é uma bobagem. Mas, enfim, eu acho que a indicação ou eleição do Paulo Niemeyer, do Gilberto Gil e da Fernanda Montenegro, eu acho que é uma forma de você levar o entretenimento para dentro da Academia Brasileira de Letras. É uma maneira também de arejar a Academia Brasileira de Letras e não ficar, como disse o Márcio muito bem, naquilo que apenas na formulação dos literatos. Não. Eu acho que é uma maneira de você abrir
a Academia Brasileira de Letras, de você arejar aquele ambiente, né? Como diz o Márcio, Gilberto Gil tem não sei quantas músicas, não sei quantos poemas que ele tem. Então, tudo isso é uma bobagem. Tem um amigo meu que colocou no Facebook, até dizendo o artigo tal proíbe a indicação de pessoas que não sejam escritores para participar da Academia Brasileira de Letras. Eu acho uma bobagem, eu até não quis contraditá-lo, porque eu achei que isso é uma bobagem. Na verdade, o Gilberto Gil, a Fernanda Montenegro e o médico, que é um escritor também, são merecedores, evidentemente, de uma vaga, das 3 vagas que foram colocadas a voto agora pela Academia Brasileira de Letras. Maravilha, parabéns para eles. Ok, encerrando aqui, um minuto para cá. Eu já encerrei 2 vezes, agora essa é de verdade. Ô, Frei Caneca, fala, irmão. Meu abraço, começou a circular o Expresso 2222, que corre depressa, bom sucesso para depois. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Maravilha. Lindenberg, qual é a música do Gilberto Gil que você gosta? Fala aí. A 222, essa que mais cantou aí agora. Rodrigo. Não, o Lindenberg gosta de Refazenda, tudo. Não. Gabiroba. E Rodrigo? Eu gosto de todas. Eu adoro. Uma delas. Eu acho que Refazenda é muito bonito. Eu gosto muito. Eu gosto muito da Domingo no Parque. É uma música de lançamento dele, lá atrás. Aí deve ter mais de 40 anos, ou quase 40 anos. Domingo do Parque é maravilhoso. Domingo do Parque é muito bonito, realmente. Encerrando um minuto para cada um. Filme do Wagner Moura, Marighella. Foi um sucesso. Em alguns cinemas ainda está passando, mas aqui em Belo Horizonte e alguns já saiu de cena. Márcio, assistiu o filme Marighella ou não? Ainda não, e a princípio não vou querer vê-lo, porque eu escutei uma pessoa que eu reputo intelectualmente muito legal, adoro, e ela fez uma crítica dizendo que o Seu Jorge não conseguiu encarnar o personagem. O Seu Jorge, você assiste o filme o tempo inteiro vendo o Seu Jorge. Isso aí já me desestimulou, principalmente porque o livro pelo qual foi baseado o filme, eu tenho e já li. Aí ficou em segundo plano. E a Lindenberg? Eu acho que é um resgate histórico da figura do Carlos Marighella, né? Isso é inegável. Esse resgate nos remete lá para a década de 70, ou pouco antes disso, ou pouco depois disso, quando foi assassinado pelo delegado Fleury, lá em São Paulo. Operação Oban. Exatamente. Então, é isso aí. Para mim, isso já é suficiente para valorizar o filme, não é? Porque faz um resgate histórico da figura do Carlos Marighella. Ok. Rodrigo, assistiu o filme? Assisti o filme, gostei do filme. Sempre qualquer livro é melhor do que qualquer filme, né? Porque o livro tem muito mais informação, né? Agora, eu acho que o filme ele teve uma carga dramática de menos intencionalidade, né, do que eu gostaria que tivesse tido. Eu acho que não se deve propriamente ao ator, mas eu acho que ao diretor. A maneira como o filme foi dirigido, né, eu acho que ele demonstrou menos o aspecto político, ideológico, o contexto histórico, e muito mais um personagem ativo, né, que exercia uma determinada atividade, né? Eu não sou daqueles que vai no cinema e fala assim, esse filme poderia ter sido melhor, eu esperava mais. Eu sempre gosto daquilo que é, né? Mas, efetivamente, no caso deste filme, de 0 a 10, apesar de eu ter gostado, eu dou nota 7.
Ok, Rodrigo, obrigado pela participação mais uma vez. Márcio Fagundes, Carlos Lindenberg, você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela paciência. E vai curtindo, dá um like, acompanha também o blog do Lindenberg, que tem muita informação, você fica super atualizado, com informações quentinhas, frescas, com análise crítica, né, daquilo que acontece realmente na vida política e econômica de Minas e do Brasil. Márcio Fagundes, que é um devorador de livros, um literato, um homem que realmente sabe tudo, né? E uma hora me chama de Frecaneca, outra hora me chama de quem mais, Márcio? Maurício Nerassau, Vilê ganhou. Daqui a pouco você pode me chamar também daquele descobridor espanhol que descobriu, segundo dizem lá em Pernambuco, descobriu o Brasil primeiro, que era os Cabral, que é... Esqueci o nome do cara agora, pelo amor de Deus. Guararapes, grão, o amor da gente é feito um grão. Que coisa linda, hein? Isso, Rodrigo, obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço. Bonito. Bonito, mas está chovendo hoje de novo. O espanhol que descobriu o Brasil, segundo, né, falam, né, lá em Pernambuco, é Vicente Pison, que ele aportou lá no Cabo Santo Agostinho. Mas o Cabral, como eu já falei aqui, tinha um assessor de imprensa, né, e o Vicente não tinha, chegou, falou, disse, isso daqui é terra nossa, descobrimos, tchau e babau, registrou no cartório ali da Rua da Bahia, fim de papo. Daqui a pouco o Márcio fala que você é o Frei Sardinha, mas toma cuidado que os índios comeram ele. Não, estou fora. Diz. Walter, só para convidá-los para quarta-feira agora, eu vou participar de um debate sobre as eleições de 2022, produzido pelo nosso amigo lá, da revista Mercado Comum. Carlos Alberto. Dia 24, Carlos Alberto. Dia 24 agora, eu participo desse debate com Felipe Nunes, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, com o Tiago, que foi diretor da CEMIG, de comunicação da CEMIG, e o próprio Carlos Alberto, e eu convido para essa conversa aí no dia 24. Fechado. Convidado. Muito bom. Convite aceito. O Márcio Fagundes, com certeza, vai estar lá também. Ó. A todos vocês, muito obrigado mais uma vez pela audiência e pela paciência. E fique ligado aqui no Conexão das Minas Gerais. Aqui você se diverte, porque o papo é de botequim. Papo bom e agradável. Valeu. Ademando leve. Vamos embora, gente. Valeu, Lindenberg, Márcio, Rodrigo. Um abraço, até a próxima. Um abraço.